Taxa Selic 2025 e agora, onde investir? Ainda dá tempo? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como a taxa Selic impacta os investimentos, as empresas, o seu dia a dia e como você pode ganhar dinheiro, proteger definitivamente o seu patrimônio contra a alta de juros no Brasil. Fica comigo nesse vídeo, já salva, se inscreve, compartilha, deixa o seu like e comenta aí. Você sabe o que é taxa Selic? Você sabe como se livrar e não perder dinheiro com o aumento dessa taxa? Vem comigo que eu vou te ensinar tudo isso. Taxa Selic, exatamente. Essa é a taxa básica de juros do Brasil, também chamada de o preço do dinheiro e também conhecida como o acelerador e o freio da economia. Imagine que você esteja numa estrada e quando você pisa no acelerador fortemente, é claro que o carro vai para frente. Quando você pisa no freio, é claro que o carro diminui a velocidade. A taxa Selic serve justamente como freio e acelerador da economia. Quando ela está alta, significa que a economia para ou praticamente anda muito pouco. Quando a taxa Selic está em baixa, significa que o Brasil, o país, está acelerando, que a economia está bombando, os empregos, o consumo. Então pense na taxa Selic como o freio e o acelerador de um carro. A partir do momento em que ele freia, a economia para. Acelera, a economia avança. É também chamado de o preço do dinheiro. Ora, se a taxa Selic é uma taxa de juros, significa então que ela vai valer o preço do dinheiro. O dinheiro tem preço como qualquer outro bem, e o preço do dinheiro, ao longo do tempo, é chamado de juros. E a taxa Selic é juros. Também nós podemos dizer que essa é a taxa básica de juros do Brasil. É como se você fosse fazer um bolo e o ingrediente principal seria a farinha e os ovos. Sem isso, você jamais faria um bolo. Como essa taxa básica ela é criada? Para que serve? Como ela impacta? Como eu falei, ela é uma taxa de juros. Ela é o preço do dinheiro, é o acelerador e o freio da economia. É a taxa básica de juros. Quando a economia não está muito boa, especialmente por conta da inflação, e a inflação advém, sobretudo, da estagnação econômica, dos gastos do governo, elevadas taxas de impostos. Então, isso acaba que elevando a economia. O descontrole das contas públicas pode levar à inflação. A demanda também pode levar à inflação quando há um excesso de consumo, um excesso de demanda e a oferta diminui, a inflação cresce. E é nesse momento que se aplica o famoso remédio amargo da economia, que é a malvada taxa de juros. Ela vai impactar no cartão de crédito, nas viagens, no consumo das pessoas, mas, sobretudo, nos investimentos. Vamos saber daqui a pouco como ela impacta no dia a dia das pessoas, no seu dia a dia, no meu dia a dia. E aí eu te pergunto, eu quero que você até se inscreva nesse canal para você conhecer muito mais e comente aí. Você sabe como a taxa de juros impacta a sua vida no correr dos dias? Deixa para mim nos comentários aí. Muito bem. Como é que a taxa de juros ela impacta a economia de um país? Primeiramente, nos investimentos. O que são os investimentos? É um dinheiro que você põe para ganhar juros, mas não somente isso. É um dinheiro onde você, por exemplo, quando investe em ações, se transforma sócio de uma empresa. A taxa Selic ela vai impactar, por exemplo, na renda fixa. A renda fixa nós chamamos de CDB, Tesouro, o LCI e o LCA, os CRIs e os CRAs, as debêntures. Então, são rendimentos de renda onde já existe praticamente um juro, onde você sabe quanto você vai ganhar ao longo do investimento. Por exemplo, o Tesouro Direto. Os investimentos de renda variável, por exemplo, ações, fundos imobiliários, ETF, fundos multimercado. Então, esses investimentos eles são impactados também. Quando a taxa Selic ela aumenta, a renda fixa ela paga mais, ela paga melhor. Quando a taxa Selic cai, a renda variável se beneficia. E aí existe outro lado nefasto dos juros elevados, da taxa Selic elevada, que são o consumo das famílias. Quando o juro está elevado, o dinheiro fica mais caro. Fica mais caro comprar uma moto, fica mais caro comprar um carro, fica mais caro viajar, por as passagens também são cotadas, são elevadas com a taxa. Então você tem um cenário interno, doméstico, da economia, muito trágico, porque tudo fica mais caro, o dinheiro fica mais caro, pegar crédito no banco fica muito mais caro. Então as pessoas diminuem o consumo, diminuindo o consumo, as empresas produzem menos, contratam menos, acontece desemprego. Então pode-se gerar até, inclusive uma recessão econômica, né? Até que a inflação diminua, retroceda, recue e o Copom decida baixar as taxas de juros novamente e um novo ciclo começar. Você sabe agora que taxa Selic é o preço do dinheiro, é o freio e o acelerador da economia, é a taxa básica de juros. Ela impacta positivamente os rendimentos de renda fixa e impacta negativamente os rendimentos de renda variável, como por exemplo as ações. Ela impacta no seu dia a dia porque você vai consumir menos.
você vai pegar um crédito mais caro, você vai comprar coisas mais caras, então você reduz o consumo, você breca a economia de um país, você pisa no freio da economia. Quanto maior for a taxa básica de juros de um país, você está pisando com os dois pés no freio de um carro. Quando as taxas de juros diminuem, você pisa com os dois pés no acelerador e a economia deslancha, você tem expansão do crédito, você tem expansão das empresas, expansão do emprego, você tem expansão do crédito, então o país está de vento em popa. O cenário oposto, o país não está bem. Agora, existe uma maneira que você pode fazer para proteger-se contra esses juros elevados. Veja bem, não seja um pagador de juros, seja um ganhador de juros. Uma das maneiras de você ser um ganhador de juros elevados nesse cenário é você, claro, investir o seu dinheiro. E existe pelo menos tipos de investimento, duas classes de investimento onde você pode colocar o seu dinheiro. Primeiro é a renda fixa, e aí é o tesouro. O tesouro direto. Quando você empresta dinheiro para o governo e você vai receber em troca a rentabilidade da taxa Selic. Então você pode comprar um tesouro pré-fixado, você pode comprar um tesouro pós-fixado, ou você pode comprar um tesouro IPCA+, você pode comprar a inflação. Então existem esses três tipos de tesouro. Existe também o renda mais, que é outra modalidade. Mas o tesouro ele é um investimento muito sólido, muito líquido e garante você tranquilidade. É um investimento banho-maria, é um investimento tranquilão, entendeu? Você vai para a praia, deixa o seu dinheiro rendendo, você empresta dinheiro para o governo. A outra maneira é você comprar um CDB, você empresta dinheiro para o banco, exatamente. Não seja um tomador de crédito de banco, seja uma pessoa que investe em um CDB. E aí você vai ganhar qual rentabilidade? O CDI. O CDI é uma taxa que é cobrada entre os bancos e você ganha essa taxa, que hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, é 14,9% ao ano, e você vai ganhar a rentabilidade do CDI quando você compra um CDB. Então, por exemplo, quando você compra um CDB, 100% do CDI significa o quê? Preste atenção nisso aí, isso aqui é muito importante. Quando você coloca o dinheiro numa caixinha da Nubank, do PicPay, do Neon, da Nubank, Inter, nesses porquinhos ou caixinhas ou cofrinhos, você vai ganhar o CDI, que é 14,9% ao ano. Por que é 14,9% ao ano? Porque é uma taxa que acompanha a taxa Selic. Lembre-se, a taxa Selic é a taxa básica de juros do Brasil. E o CDI é uma taxa que acompanha a Selic, 0,10% abaixo. Então, todo CDI, 100%, todo CDB, 100% do CDI significa que 14,9%, certo? Escolha pelo menos um CDB que pague 100% do CDI. Letras de crédito ou letras do agronegócio, o LCI e o LCA, são boas porque você não paga imposto de renda. O LCI você empresta dinheiro para o banco para que ele empreste dinheiro para o setor imobiliário. O LCA você empresta dinheiro para o banco para que ele empreste dinheiro para o agronegócio. Você vai receber o CDI livre de imposto de renda. Lembre-se, importante, que todos esses investimentos de renda fixa, eles pagam imposto de renda e IOF. O IOF só paga no primeiro mês, o imposto de renda você paga numa tabela regressiva, tá bom? A tabela regressiva do CDI, eu vou mostrar para você aqui. Se você investe no Tesouro até 180 dias, você vai pagar 180 dias, você vai pagar 22,5% de imposto de renda. Se você deixar entre 181 dias e 360 dias, 20% de imposto de renda. De 361 a 720 dias, se você deixar o seu dinheiro durante esse período, você vai pagar só 17,5% de imposto de renda. Se você deixar acima dos 720 dias, você vai pagar apenas 15%. Veja que sai de 22,5, 22,5,5, 20, 17,5 e a última tabela é 15% de imposto de renda. Se você decidir investir no Tesouro Direto para mais de 3 anos, você vai pagar apenas 15% de imposto de renda. Então não tem como, é o governo, você vai ter que pagar imposto de renda e acabou, tá? Lembre-se que a tabela é regressiva, ela vai diminuindo os impostos quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro maturando e investindo. Então, existe esses tipos de investimentos, chamamos de renda fixa. Os investimentos de renda variável são as ações, fundos imobiliários, ETF, fundos de investimento. Cara, o que é uma ação? Bem simples para você entender. Definitivamente, agora você vai entender o que é uma ação. Aliás, já comenta aí, você sabe o que é uma ação? Você tem ações? Me conta aí quais são as ações que você tem na sua carteira de investimento. Olha que nome bonito, carteira de investimento. Se você tem ações, empresas, diz para mim aí quais são as suas ações. Não precisa dizer o valor,
quantos reais ou quantos milhões de reais você tem investido. Basta dizer quais são as ações que você investe. Você investe no Banco do Brasil, está passando por um momento difícil. Você investe, por exemplo, na CEMIG, no BB Seguridade, você investe, por exemplo, em fundos imobiliários, no XPML11, no BTLG11, você investe no IVVB11. Me dizem nos comentários. Mas aí vamos lá. Ações são pedaços de empresas que você compra. É uma porção, é uma fração, é uma porcentagem de uma empresa. É uma cota, por exemplo, Banco do Brasil. Você pode comprar uma ação do Banco do Brasil por R$19. Um banco bilionário e você se torna um pequeno sócio com apenas R$19. E você vai ter dividendos que o banco vai pagar para você, juros sobre capital próprio e a possível valorização das ações. Isso é ação, cara. É quando você se torna sócio de uma empresa, beleza? Não é cassino, não é jogo do bicho, não é tigrinho. É virando-se sócio de uma empresa. Depois você tem os fundos imobiliários. E aí você tem fundos imobiliários de logística, de papel, de shopping. Fundos imobiliários são cotas que você compra de um gestor que investe em um determinado setor de shopping. Então, por exemplo, você tem um shopping, várias lojas. Essas lojas pagam os aluguéis para o shopping, que jogam para o gestor e o gestor distribui parte desse dinheiro com os cotistas do fundo imobiliário. Você não paga imposto de renda no fundo imobiliário. Isso é a grande sacada dos fundos imobiliários. É um dinheiro que você investe em setores produtivos. Você não está apostando, você está investindo em algo que está sendo produzido. Um shopping, um galpão, um escritório. Ou então você investe em dívidas, que são os fundos imobiliários de papel, certo? Hoje estão pagando muito bem porque a Selic está muito alta. No dia que a Selic baixar, pelo menos para os fundos de papéis renderão menos e os fundos de tijolo irão render mais. Então esse é o momento de comprar fundo imobiliário de tijolo barato. E você também tem os ETFs, que são uma cesta de ações onde você compra e o gestor faz toda a gestão, todo o trabalho. Você apenas compra e o gestor trabalha por você. E você compra várias ações ao mesmo tempo, numa cesta, e também pode receber dividendos. Há ETFs que recebem dividendos. Há ETFs nos Estados Unidos de renda fixa, inclusive, que te pagam dividendos em dólar. Me diz nos comentários, você já investe nos Estados Unidos? Você investe fora do Brasil? Você recebe dividendos em dólar? Se você recebe dividendos em dólar, pelo menos $1, me diga aí nos comentários. Aproveita, já salva esse vídeo, compartilha, se inscreve, não deixa, passa esse vídeo para as pessoas que precisam aprender a não perder dinheiro nesse momento de Selic elevada. Então você tem, eu já falei para você, que Selic é o preço do dinheiro, Selic é o freio e o acelerador da economia, a Selic impacta os investimentos de renda fixa para melhor, quando ela estiver alta, e para pior nas ações, se ela estiver alta, né? Quando a Selic baixar, as ações performarão melhor e a renda fixa pior. Nesse momento, está todo mundo procurando a segurança da renda fixa. No dia em que a Selic baixar, a rentabilidade do tesouro vai baixar e as pessoas vão migrar para as ações. Você tem que fazer o movimento contrário. Você tem que agora se posicionar enquanto as ações e os fundos imobiliários estão baratos. Você tem que ser anticíclico, beleza? Olha a dica, seja anticíclico. Se prepare antes da tormenta. Essa é a dica. Aí você tem como a Selic impacta o seu dia a dia. Se a Selic está elevada, tudo fica mais caro, o dinheiro fica mais caro, os empréstimos, carros, motos, viagens, o consumo, gasolina, combustível, tudo fica mais caro por conta dos juros elevados. Pode causar desemprego, pode causar recessão. E agora eu te digo como você pode proteger o seu dinheiro neste momento, que é o quê? Investindo em renda fixa, seja ele em tesouro, seja ele LCI, LCA, CRIS, debêntures, né? Ou em renda variável, que são as ações, os fundos imobiliários, os ETF e também os fundos. Então, veja bem, eu vou trazer para você agora um quadro mostrando onde, se você quiser, por exemplo, investir em renda fixa, quais seriam as caixinhas ou os cofrinhos mais recomendados do momento. Nós temos a caixinha da Nubank, nós temos a caixinha do Mercado Pago, a caixinha do PicPay, a caixinha do PagBank, da Neon. Nós temos várias caixinhas onde você vai investir a sua grana lá e ganhar, como eu já falei para você, o CDI. Nesse momento, no atual momento, a caixinha que mais está pagando aí é a caixinha da Nubank, com uma rentabilidade que é turbo. Se você colocar lá R$900, você vai ter 120% do CDI. É uma rentabilidade absurda, acima de 17%. Então as caixinhas, elas valem muito a pena. Eu vou te dizer uma dica aqui que é valiosa, você só encontra em cursos sobre finanças, tá? Sobre mercado financeiro. Se você quiser colocar dinheiro nas caixinhas, divida as suas caixinhas do curto, do médio e do longo prazo. O que é isso, cara? Eu vou te dizer. A caixinha do curto prazo é uma caixinha que você vai colocar um dinheiro para a sua viagem. É a viagem que você vai para Fortaleza, Balneário Camboriú, Rio de Janeiro, você vai fazer uma viagem lá
sei lá, vai para o carnaval, é uma caixinha do curto prazo, daqui a alguns meses. Aí você vai colocar a caixinha do médio prazo. O que são essas caixinhas do médio prazo? São as caixinhas onde você vai fazer, sei lá, reforma da casa, por exemplo, caixinha do médio prazo. Daqui a 2 anos, vou reformar minha casa, 3 anos, vou comprar um carro. E a caixinha do longo prazo, do longuíssimo prazo, acima de 5, 7, 10, 12, 15 anos. É a caixinha do longo prazo, é a caixinha da sua aposentadoria. Veja bem, não se acostume a achar que o INSS salvará a sua vida. O INSS é um esquema de pirâmide. Vale lembrar, nós estamos aqui embaixo da pirâmide, pagando as pessoas que estão lá no topo da pirâmide. E eles vão, quando falecer, ficar com zero de patrimônio. Vale lembrar também que o brasileiro está nascendo menos brasileiro desde os anos 70. A conta não está fechando. As mulheres estão tendo menos filhos, significa que a base da pirâmide de jovens está menor, o meio da pirâmide de adultos está maior, a quantidade de idosos está aumentando. Então, proteja-se para o longo prazo. Caixinha do curto prazo, caixinha do médio prazo, caixinha do longo prazo. Pense em você, pense no seu eu daqui a 15 anos, 25 anos, 30 anos. Ah, eu não vou investir para 30 anos. Ou você vai investir para 30 anos, 20 anos. Se você tiver, por exemplo, 30 anos de idade, você pode investir 30 anos. Então, você pode investir 30 anos ou então ficar refém do INSS, do governo, você que escolhe. Olha o que aconteceu com o INSS, olha o que o governo fez com o INSS, olha o que as pessoas fizeram com o dinheiro de idosos e não tem ninguém preso. Então você escolhe. Você quer investir o seu dinheiro e cuidar dele ou você quer deixar o seu dinheiro para que o governo cuide dele? Quem faz a melhor gestão do seu dinheiro? Você mesmo ou o governo? Você vai deixar para outras pessoas cuidar da sua vida? É um negócio muito sério. Lembre-se, mais uma vez, caixinha do curto prazo, caixinha do médio prazo, caixinha do longo prazo. Pense em você, pense em que você ama. Lembre-se, a taxa de juros, a taxa Selic, ela no Brasil historicamente sempre é elevada, sempre na faixa dos 12%, e você precisa proteger-se contra esses juros. Se você gostou desse vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, salva esse vídeo, se inscreve, compartilha para quem você quer, deixa seu like e escreve aí. Você sabe agora se proteger contra a taxa elevada da Selic? Então até a próxima e tchau.